Vamos falar hoje sobre um carro que poderia ter sido um desastre retumbante. Estou falando do Renault 20, este sedã que surgiu das entranhas da Renault como um primo um pouco desajeitado, mas cativante do Renault 30. Um carro que, por sua vez, se considerava uma diva de alto padrão, com seus motores turbo diesel e sua aparência de estrela. O 20 era mais como o cara discreto no fundo da sala de aula. Aquele que não faz ondas, mas que acaba te surpreendendo ao ganhar o concurso de comedor de cachorro quente. Então, hoje voltamos a essa força tranquila. Estamos em 1975. A Renault 6, essa antiga tenda um tanto desgastada, mas sempre valente, continua no catálogo da Renault. Enquanto isso, a Renault 18, nascida apenas 3 anos depois, faz o papel de jovem atrevida, enquanto a Citroën CX, com sua aparência de nave espacial, diretamente saída de um filme de ficção científica. E os Peugeot 504 e 505, sólidos como arados, vêm colocar obstáculos no caminho da nossa heroína. Sinceramente, a Renault 20 poderia ter sido totalmente esquecida na história automobilística. Contrariando as expectativas, ela encontrou seu público como um cantor de karaokê que faz toda a sala cantar. Ao lado da irmã mais velha, a 30, compunham uma dupla improvável, porém eficaz no automobilismo, como Laurel e Hardy. A 30 se comportava como uma grande dama com seu V6 roncando, enquanto a 20, mais modesta, se contentava com 4 cilindros. Bem comportados, perfeitos para os pais de família que queriam dirigir com um mínimo de dignidade, sem hipotecar suas casas. Juntas, elas conquistaram corações graças a um conforto macio, como uma boa poltrona de couro e uma condução tão suave quanto um carinho de avó. E, ousemos a palavra, uma modernidade que na época ainda cheirava futuro. A Renault 25, que assumiu o comando mais tarde, só teve que colher os louros semeados por suas 2 pioneiras. Mas voltemos à gênese. A Renault 30 estreou em grande estilo no Salão de Genebra em março de 1975, sob os holofotes. Com a graça de uma rainha da beleza, a 20. Ela chegou alguns meses depois no Salão de Paris, em outubro, como uma irmãzinha um pouco tímida, que segue os passos do mais velho. Desenhada por esse gênio chamado Gaston Juchet, ela retomou as linhas da Trent, mas em versão light. Uma frente mais discreta, com faróis retangulares sob vidro e um visual um pouco menos chamativo. Sob o capô, esqueça o V6 aqui, é 4 cilindros ou nada, um motor suficiente para transportar a garotada sem fazer os vizinhos tremerem. A ideia dos cérebros da Renault era simples. A 30 deveria jogar no campo dos grandes contra a Peugeot 604, enquanto a 20 vinha gentilmente empurrar a 16 para a saída, exceto que, surpresa, a 16 se recusou a partir, ainda realizando boas vendas. No seu lançamento, a Renault 20 estava disponível em 3 versões, a L, muito básica, a Turismo Leve um pouco mais chique e a G, Turismo Leve, supostamente o auge do luxo, com gadgets que na época faziam sonhar. Direção assistida, travas e vidros elétricos, dianteiros. Exceto que o motor inicial, um Cleon Alu de 1.647 cm3 e 90 cavalos, não era muito vigoroso. E a caixa de 4 velocidades manual ou 3 automática claramente não incentivava a condução esportiva. E mesmo que as suspensões independentes e os freios a disco na frente dessem um ar sério, os tambores na traseira lembravam que ainda estávamos nos anos 70. Lançada em novembro de 1975, a Renault 20 surfou na onda das sedãs familiares com a Elon. Um forte argumento para as famílias em ascensão social. Em julho de 1977, a Renault lançou a TS, uma versão finalmente digna desse nome, com um motor de 1995 Centime, 3 e 110 cavalos. A caixa de 5 velocidades só chegou em 1978 como opção, mas a TS trouxe o dinamismo necessário para tornar a condução agradável, sem transformar a 20 em um carro de rally. Desde 1979, ela se deu ao luxo de ostentar um emblema de 2 litros na traseira e rodas de 14 polegadas. No final de 1979, durante a crise do petróleo que abalava os frentistas, a Renault teve uma ideia brilhante de colocar um motor diesel sob o capô. As versões Turbo Diesel e G Turbo Diesel chegaram com um Douvrin de 2.868 cêntimos, 3,63 cavalos. Ou seja, uma tartaruga asmática, mas com um consumo minúsculo perfeito para os vendedores que passavam a vida na estrada.
A 20 entrava nos anos 80 com a serenidade de uma senhora idosa que sabe que provou seu valor. Em 1981, ela passou por um pequeno lifting, um trem dianteiro retocado, um painel de instrumentos modernizado e a chegada da TX, a rainha da linha, com um motor de 4 cilindros de 2,1 litros e 115 cavalos. Em 1982, a 20 herdou o turbodiesel de 85 cavalos, já visto no modelo 30. Um ano depois, surgiu um pequeno aerofólio na traseira, mas era quase só isso. O fim se aproximava e o Renault 25, oculto nas sombras, se preparava para roubar a cena, com todo o aprendizado de seus antecessores. Com 607.405 exemplares produzidos, o 20 não bateu recordes comparado ao Peugeot 505 ou Citroën C Tuto, mas se adicionarmos os 136.403 Renault 30, o duo não tem do que se envergonhar. O 25L conseguiu reunir o melhor de dois mundos em um único modelo, tornando-se uma estrela incontestável. O Renault 20 está esquecido atualmente? Talvez, mas entre nele e você, ficará impressionado com sua simplicidade, conforto, sua maneira de lhe dizer: estou aqui, faço o trabalho e não te incomodo com frescuras. Um carro honesto, sem pretensões. E francamente, neste mundo de SUVs chamativos e gadgets inúteis, isso faz bem. Mas se você realmente quer colocar as mãos em um exemplar extremamente raro, olhe para o lado da Dacia com o 2000. De onde vem essa criatura estranha? Bem, acredite ou não, é uma história que começa com Nicolae Ceausescu, o grande chefe da Romênia. Em uma época em que Dacia e Renault já haviam dito adeus em 1979. Eis que o Estado romeno bate à porta da Régie Renault com um pedido bastante inesperado: fabricar alguns Renault 20, mas na versão romena. E a Renault simplesmente aceitou. E assim, em 1981, uma pequena carga de kit completely knockdown que pegávamos. Caixas de Lego automotivo enviadas da França, prontas para serem montadas sem uma fábrica complicada, pegaram a estrada para a Romênia. Para montar, basta algumas chaves de fenda, suor e doses de vodka local para motivar a equipe, sem necessidade de linha de montagem sofisticada. E o resultado é este, uma Dacia 2000 produzida a conta-gotas. Mas não houve apenas uma versão. Ceausescu e seus amigos tinham exigências bem específicas e queriam duas versões. Primeiro, a versão de 1,6 litros de 96 cavalos, produzida em cerca de 250 unidades, reservada para a Securitate, a polícia secreta do regime. E então, ao Graal, uma versão de 2,2 litros de 115 cavalos, produzida em apenas 5 ou 6 exemplares destinados ao próprio Ceausescu e a um punhado de seus amigos de alto escalão. Com uma produção tão reduzida, a Dacia 2000 se tornou uma espécie de lenda, um fantasma mecânico que assombra os sonhos dos colecionadores. Como uma velha canção que não conseguimos encontrar no Spotify. É simples, se você encontrar uma algum dia, é ou um milagre ou uma falsificação. Um Renault 20 romeno, fabricado a pedido de um ditador excêntrico, com motores que nem sequer correspondem ao nome do carro, não é comum. E você tem alguma lembrança em um Renault 20? Conte-me isso nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder todos os nossos novos vídeos.